Muito bem, amigos do canal Júlio César e Amigos. Hoje estamos aqui no Espaço Free, cuja proprietária é a dona Cidinha. Tudo bom, dona Cidinha? Tudo bem, senhor. Nós estamos sempre visitando pessoas empreendedoras, pessoas que têm iniciativa em ajudar o próximo. E você vai descobrir nos próximos quadros que nós vamos ter aqui da entrevista que esse trabalho, o Espaço Free, é um espaço diferenciado. Dona Cidinha, quais os produtos que o Espaço Free apresenta? Bom, para quem já me conhece, eu trabalho com isso já há algum tempo e eu atendo o público direcionado a pessoas com restrição alimentar. No caso, hoje, o que mais atrapalha a vida, é a saúde da pessoa, está ligado totalmente ao glúten. E nós aqui não trabalhamos a culinária convencional, totalmente glúten e lactose free. Ainda tem a parte, os portadores de APLV, que seria a proteína do leite, né? A caseína, e os alérgicos a ovo, que hoje é muito comum acontecer de as crianças estarem nascendo já com esse tipo de problema. Então nós trabalhamos nessa parte da culinária. Quer dizer, é um trabalho diferenciado. Eu acredito que existe, a senhora não trabalha sozinha, há uma equipe que lhe dá esse suporte e também acredito que a classe médica também acompanha seu trabalho e tem como referência, né? O que acontece? Hoje em dia é muito comum, né, essa dificuldade alimentar, principalmente porque a indústria alimentícia ela não olha o lado do portador de restrição alimentar. É muito comum você chegar num lugar, em todos os lugares, e não ter plaquinhas direcionando que não tem glúten. E no caso do portador da doença celíaca, existe ainda o risco da contaminação cruzada. Eu queria fazer uma observação que as pessoas que nos assistem agora e que de repente tem esse problema e não sabe, que é muito difícil você descobrir essa intolerância, essa questão toda. Como é que isso é feito? De que forma é feito esse diagnóstico? Hoje em dia é muito pouco estudado, tá? É pouco estudado a parte principalmente das doenças autoimunes. Então um adulto leva em média 10 anos para chegar ao diagnóstico, para fechar esse diagnóstico. O que dificulta mais ainda a vida do portador da doença celíaca, no caso, né? Aí existem mais de 100 tipos de doença autoimune, no caso que é retirado o glúten, é colocado na dieta, é retirado da dieta, né? Para colocar a pessoa a se alimentar de forma mais natural possível. Ou seja, mas o que é o glúten? O glúten é uma proteína que tem no derivado trigo, aveia, centeia e cevada. Consequentemente, o seu organismo não adere a esse tipo de alimento, a essa proteína, e acaba expondo de alguma forma, no caso de doenças autoimunes. O Espaço Free, ele tem essa especialidade. A senhora já trabalha no ramo há quanto tempo? Nós estamos nisso há 7 anos, desde que eu descobri essa doença autoimune, há quase já com 50 anos. Tratei fígado, rim, coração, tratei com um psicólogo, com um neurologista, e, enfim, ninguém chegava a um diagnóstico. E há uns anos atrás eu fechei o diagnóstico através de uma colonoscopia, onde foi detectado em mim o gene, né, da doença celíaca. Você que está acompanhando, eu quero dizer a você que é um assunto muito extenso. Eu conversava agora aqui, fora da entrevista, com a dona Cidinha e falávamos que nós vamos colocar mais blocos dessa entrevista, nós vamos estender esse assunto, onde também vamos ter a participação de pessoas da área, médicos que são... Qual médico que trata disso? Seria neurologista? Ou como... É uma área muito extensa, tá? Uhum. Porque o glúten ele afeta o organismo como um todo. Uhum. No caso, tem a parte gastrointestinal, que não fica só aí, tem a parte respiratória, que o índice alto de consumo dessa proteína causa os problemas respiratórios, no caso a sinusite, aumenta o fluxo, né, de secreção. Isso é muito comum e muito corriqueiro. No caso, os otorrinos, os gastro, que são os que trabalham mais nessa área, que vão primeiro a chegar a esse diagnóstico, e tem a parte da nutrição, do nutricionista que vê as vitaminas da pessoa, onde há um índice baixo de absorção, consequentemente há um erro dentro do organismo. Eu estou conversando com a dona Cidinha, ela que é nutróloga, e eu sei que o tempo é pequeno, nós vamos gravar outros blocos e eu gostaria que você atentasse para isso. A ideia de trazer aqui o Espaço Free não é só divulgar esse espaço, mas é uma bandeira. Isso aqui não é só um espaço de alimentos, não. É uma bandeira que precisa ser
destacada, é preciso dar voz a esse trabalho da dona Cidinha e o que ela defende, o que ela faz e como ajuda a você, cidadão. Talvez, muito provavelmente, você conheça alguém que tem essa questão, é um celíaco e nem ele mesmo sabe. Mas no decorrer das nossas entrevistas nós vamos poder ajudar. Dona Cidinha, eu quero agradecer aqui e já deixar à disposição de todos os contatos da senhora, porque há pessoas que de repente dizem assim, nossa, eu preciso ter um esclarecimento. A pessoa pode ter um contato com a senhora, né? Nós atendemos diariamente pessoas aqui com N tipo de sintomas e que até chegar ao diagnóstico procuram vários médicos e acabam não chegando. Então a gente procura assessorar, não sou médica, não dou diagnóstico, a gente apenas assessora, porque os sintomas geralmente são quase todos os mesmos. Então eu estou à disposição, qualquer dúvida que você tiver, nos procure. Nós vamos colocar aqui à sua disposição as redes sociais do Espaço Free. Aqui diz glúten e lactose. Há toda uma especialidade nesse trabalho, nesse movimento que precisa ter voz, tanto aqui em Dourados como em todo o Brasil. Nós queremos deixar um recado para você. Conheça Dourados, acredite em Dourados, esta cidade ainda vai te surpreender. E é aqui em Dourados que você tem o Espaço Free. A senhora quer dar o endereço? Já era bom, né? Para quem ainda não nos conhece, nós estamos localizados na Rua Ipiranga, 1555, no BNH Terceiro Plano, próximo ao Parque dos Ipês. Estamos abertos das 13 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Nós vamos ficando por aqui. E eu pude já experimentar aqui um dos alimentos produzidos pelo Espaço Free e eu pude ver que há realmente um cuidado, uma atenção que tem que ser dada ao celíaco. Nós vamos trazer matérias falando sobre isso dentro do canal Júlio César e Amigos e eu tenho certeza que a dona Cidinha ela vai poder dar a experiência dela e ajudar muito você. Que Deus abençoe.